Fiz esse vídeo para mostrar de forma resumida um react a um vídeo do canal Seção 4. O nome do vídeo é O Super Saiyajin do Bardock não faz sentido. Entenda. Bom, eu quero entender, fiquei curioso com o título. Eu não gosto desse filme. Eu acho todos os filmes do Dragon Ball Z ruins. E esse filme não fica atrás, pra mim ele é bem... Mas vamos ver aqui qual é a opinião dele, provavelmente eu acho que eu vou concordar. Vamos assistir aqui o vídeo. Olá, você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E se existe uma transformação que não faz sentido, galera, é o Super Saiyajin do Bardock. E nesse vídeo eu explico o porquê. Mas antes, dê seu like, se inscreva no canal, então se liga aí. Dê like tanto no canal dele quanto no meu e se inscreve lá, se inscreve aqui. Vamos assistir aqui o vídeo. Em 2018, na revista Psycho Jump, foi feita a seguinte pergunta ao Akira: Sensei, qualquer um pode se tornar um Super Saiyajin se treinar? Foi através dessa pergunta que, inclusive, o conceito de células S foi introduzido. E o que o Akira respondeu na época diz o seguinte: para se tornar um Super Saiyajin, é necessário que o guerreiro tenha algo chamado de células S. E quando essas células atingem uma certa quantidade, um gatilho como a raiva aumentará a sua quantidade, resultando assim no Super Saiyajin. Só que aqui há um detalhe. De acordo com o Sensei, a maioria dos Saiyajins tinham células S, mas nem todos. Talvez seja por isso que apenas grupos seletos iam para as guerras, e outros viravam ajudantes, cuidando das naves e serviços mais simples. Não entendi a ideia aqui. Como assim a maioria dos Saiyajins tinham célula S para virar Super Saiyajin e por isso a maioria deles ficava trabalhando em coisas mais comuns sem lutar? Nenhum Saiyajin virava Super Saiyajin. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não entendi. A maioria dos Saiyajins ficava de boa enquanto alguns guerreavam. Nenhum deles virava Super Saiyajin. Então o que as células S tem a ver? Eu acho que ele concluiu por alguma razão que as células S deixam o Saiyajin mais forte. Talvez seja, né? Sei lá. Mas o Goku era muito fraco e só ficou forte por treinar. Inclusive com o Sr. Kaiô, que era um ser divino. Então, em teoria, ele não tinha muitas células S. Mas mesmo assim, ele conseguiu virar Super Saiyajin. Ou então, ter células S não deixa mais forte e o argumento dele também não faz sentido. Entendeu a ideia? Mas nunca foi dito nada sobre isso. Então, sei lá, eu acho isso meio irrelevante e um pouco sem sentido, mas vamos continuar. Isso, galera. O Akira ainda acrescenta que o motivo pelo qual o filho do Goku e Vegeta se transformaram com certa facilidade é porque eles herdaram uma grande quantidade dessas células S de seus pais, e ainda existe o fato deles terem crescido na Terra, um ambiente gentil e fácil de se viver. Isso explica também porque não era comum existir Super Saiyajins no planeta Vegeta, já que como eles viviam, galera, em um ambiente hostil e sempre estavam em guerra, gentileza não era algo comum nessa raça. E os que tinham essa característica se tornavam alguém como o Yamoshi, por exemplo. Inclusive, se você reparar bem essa explicação do Akira, galera, notamos que indiretamente ele também explica a questão de não precisar da raiva para se transformar. Porque esse gatilho da raiva, segundo Akira, tem como função aumentar de forma explosiva o número dessas células S. Deixa eu dar um exemplo hipotético para ficar mais claro de entender. Imagina que o Goku contra Frieza em Namek tinha 500 de células S, só que para se transformar é necessário 1000, ou seja, a raiva que ele sentiu naquele momento aumentou esse restante que faltava. É por isso que muitas pessoas falam que Goku só se transformou por causa da morte do Kuririn. De certa forma, isso é verdade. Certas pessoas falam? Isso tá no anime, gente. Todo mundo sabe disso. Como assim certas pessoas falam e elas estão certas? Todo mundo fala que o Kuririn foi o motivo. Eu até fiz um vídeo de que a teoria de que o Goku virou Super Saiyajin pela motivação de salvar a vida do Gohan, né? Que seria o próximo a morrer. O Freeza até fala, o próximo que vai morrer é o garotinho. E aí o Goku vira Super Saiyajin. Então é uma teoria que eu inventei, mas claro, o óbvio, né, é que o Goku virou Super Saiyajin porque o Kuririn morreu. Isso tá bem claro no anime. Porém, galera, Goku tinha algo que também é necessário para se transformar: poder de batalha. Sem isso, não é possível. Se fosse assim, Goku também deveria se transformar lá no clássico, quando Kuririn morreu. Ou seja, não adianta apenas ser gentil e ter células S. É preciso também do poder de luta. Eu acho engraçado que ele coloca que tem que ser gentil, né? No momento em que ele mostra o Vegeta, que não é nem um pouco gentil.
mesmo assim virou Super Saiyajin. No momento que ele tá falando que tem que ser gentil, como uma regra, ele mostra o Vegeta. Luta. Veja que no caso de Goten Trunks, não precisou dessa raiva porque eles já tinham, galera, a quantidade necessária dessas células. Ou seja, a raiva funciona como um propulsor no aumento dessas células S, mas quem já tem o suficiente não precisa dessa raiva, como foi o caso da Caulifla. Resumidamente, para se transformar é necessário ser um Saiyajin, obviamente, natural ou híbrido, ter uma alta quantidade de células S, ser gentil e... Ser gentil. O Vegeta olha pra essa regra e pensa, é uma regra, tipo ser um Saiyajin? Ou é opcional? Será que se a pessoa tiver muitas células S e um poder de luta muito alto, ela não consegue ignorar a regra de ser gentil? Ou seja, ser gentil talvez não seja uma regra, né? Talvez seja só um facilitador, né? Tipo, quem é gentil precisa de menos células S ou então de menos poder de luta pra se transformar, não sei. Mas ele não falou isso, então ficou meio confuso essa parte. Mas vamos continuar. Claro, ter poder de luta. Só lembrando que o Goten confessou, galera, que treinava com o Trunks, e isso ajudou no aumento do poder de luta. Mas a pergunta fica é, quanto de poder de luta é necessário para se transformar? E galera, esse número nunca foi revelado. Porém, a obra nos dá uma dica. Goku, por exemplo, quando vai lutar contra Frieza em Namek, seu poder na época era de 3 milhões. Isso na base. Ou seja, no mínimo, o Saiyajin precisa ter esse número de poder para se transformar. Calma. O quê? Como assim, velho? Que besteira é essa? Calma aí. Olha só. Olha o que ele tá falando. O Goku tinha 3 milhões. Então, esse é o mínimo. Como assim? Tipo, se o Goku tivesse 20 milhões, então o mínimo seria 20 milhões? Ou se o Goku tivesse 2 bilhões, o mínimo seria 2 bilhões? Porque o poder do Goku, quando virou Super Saiyajin, é o mínimo. Tipo, quando ele tava com 1 milhão ou com 500 mil, ele não tava furioso, então por isso ele não virou Super Saiyajin. Mas em teoria ele poderia, porque de onde ele concluiu que tem que ter 3 milhões como mínimo? Não faz sentido. Nenhum isso. Vamos continuar pra ver se ele explica. Que quando é a vez do Vegeta, ele já tinha muito mais que 3 milhões. Gohan nem se fala. Trunks também. Ou seja, pegamos como ponto inicial 3 milhões. Ponto inicial 3 milhões. Só porque os outros tinham mais 3 milhões, então tem que ter 3 milhões. Só porque ele tinha 3 milhões, não dá pra se transformar com 500 mil, com 100 mil, sei lá. Não faz sentido. O Goku, ele não ficou furioso nenhuma vez durante todo o Dragon Ball Z, nem contra o Raditz, contra o Nappa. Então a gente não tem como saber se daria pra ele se transformar se tivesse ficado furioso. A gente viu que ele não se transformou quando o Kuririn morreu, quando eles eram crianças. Mas aí naquela época o Goku tinha, sei lá, 500 de poder de luta. Então tá, a gente sabe que com 500 não dá, mas nada garante que com 5 mil não dá. Por que ele concluiu que o mínimo é 3 milhões, do nada? Sei lá, achei isso bem estranho e bem sem sentido. Porque nenhum outro Saiyajin se transformou com menos disso, não canonicamente. E daí, nós só temos exemplos de 5 Saiyajins: Goku, Gohan, Goten, Mewai Trunks e Vegeta. Aí, com 5 exemplos, ele acha que já pode afirmar que 3 milhões é o mínimo. E tipo, talvez o Goten e o Trunks tinham menos de 3 milhões. A gente não sabe, né? Não tem como saber quanto de poder de luta os garotos tinham quando se transformaram. Talvez eles tinham 1 milhão, talvez 10 milhões, talvez 500 mil, sei lá, velho. Não tem como saber o poder de luta dos dois quando se transformaram. Não sei de onde é que ele concluiu que tinha que ter, por regra, 3 milhões. Só porque o Goku supostamente tinha isso. E é aqui onde o Bardock entra. Porque, galera, essa sua transformação não deveria acontecer baseado em seu poder de luta, que na época chegava próximo aos 10 mil. Como eu falei até agora, não, a gente não sabe. Talvez o Goku com 10 mil, na luta contra o Vegeta, ou na luta contra o Nappa, já poderia se transformar se ele ficasse furioso, mas ele não ficou furioso. Então a gente não sabe. Então não tem como dizer que o filme do... Olha o título do vídeo. O Super Saiyajin do Bardock não faz sentido. Aí ele faz uma suposição tirada do nada pra chegar nessa conclusão, entende? Não faz sentido. Ah, mas ele sofreu um Zenkai. Mas aí, nem o Vegeta alcançou os 3 milhões de poder depois de passar por vários Zenkais. Como que o Bardock chegou nesse nível com apenas um Zenkai? Então bora pular pro final do vídeo pra ver se ele argumenta alguma coisa a mais sobre isso, né? Não sobre outros argumentos. E veja que esse especial, galera, é todo errado, não só na questão do Bardock ter se transformado em Super Saiyajin tendo 10 mil de poder,
Lembrando que o Kuririn teve um poder maior que 10.000 em Namek. Nesse sentido também, Gohan deveria se transformar e motivos não faltaram, não é verdade? Bom, ele falou que o Gohan ficou furioso e não se transformou. Isso foi na saga Frieza, quando o vilão estava em sua segunda forma e perfurou o Kuririn com seu chifre. Realmente o Gohan ficou furioso e atacou com tudo, o que surpreendeu a todos. Nesse momento, o Gohan tinha um poder de luta muito alto, mas não acho que tenha como confirmar que ele deveria ter se transformado só porque ficou furioso, se já tivesse poder de luta suficiente. Pois não é tão simples assim, sem contar que logo em seguida ele viu que Kuririn estava vivo, pois o Dendê curou ele. Isso é realmente um bom argumento, pois o Gohan nesse momento era bem mais forte que o Bardock, mas não creio que o suficiente para confirmar que o Bardock se transformar nesse especial seja um furo de roteiro, e não faça sentido. Se fosse simples assim, só ficar furioso e ter o poder de luta suficiente, mais Saiyajins teriam conseguido, inclusive o Broly, né, o novo Broly, que só conseguiu quando viu o pai morto, sendo que ele já tinha um poder de luta absurdo e deve ter ficado furioso em algum momento da vida, sei lá. E como o próprio vídeo mostra, não precisa ficar furioso, né? A Caulifla, por exemplo, o Goten Trunks, não ficaram furiosos. Então era pro Broly ter conseguido, por já ser muito poderoso. O Goku, Vegeta e esse Broly que eu citei, conseguiram sozinhos. Então não vejo problema em um Bardock também ter conseguido, nesse especial aí infame. Mas o Gohan não conseguiu, precisando de ajuda do pai para se transformar. Então não vejo isso como um erro. Vale lembrar que a Caulifla, ele não citou isso, mas ela conseguiu pelo Ki nas costas, que é uma outra forma de multiplicar as células S, em teoria, né? De acordo com o que a gente está se baseando aqui. Então acho que eu posso encerrar por aqui, porque, sei lá, eu não concordei nem um pingo com o argumento dele, eu acho que não faz o menor sentido dizer que tem que ter 3 milhões. Talvez o Bardock de 10 mil pulou para 50 mil com esse Zenkai que ele passou quando o Frieza matou ele, né? Ou não matou, né? E que talvez com 40 mil já seja o suficiente para virar Super Saiyajin. Chegar na conclusão de que é 3 milhões só porque o Goku tinha 3 milhões quando se transformou, não faz sentido. Já que o Goku não ficou furioso nenhuma vez desde que o Kuririn morreu lá no clássico. A gente nunca tinha visto o Goku daquele estado de fúria, sabe? Ele ficou, sei lá, triste quando viu o Piccolo morto, o Tenshinhan morto contra o Nappa, mas ele tava calmo, ele tava de boa, sabe? Até porque ele sabia que podiam reviver, sei lá. Aí ele ficou furioso quando ele viu o Kuririn, o melhor amigo dele, morrendo na frente dele, né? Eu gostei do vídeo dele, muito bem editado, só que eu não concordei, né? Faz parte. Provavelmente se ele visse meus vídeos ele também não ia concordar, não tô criticando o cara. Acho que o canal dele é legal, só que esse vídeo aqui especificamente, infelizmente, não me convenceu. E é isso, gente. Eu não tô defendendo esse filme porque eu gosto dele. Até porque, como eu falei, eu não gosto desse filme, eu achei ele bem ruim. Mas não é por causa disso que eu vou esculachar o filme, mesmo não concordando. Nesse ponto, eu acho que o filme tem razão, sabe? Tipo, vai saber, talvez o Bardock Super Saiyajin seja bem mais fraco do que o Goku Super Saiyajin. Só que talvez esse ancestral aí do Freeza era fraquinho também. Talvez ele era 10 vezes mais fraco que o Freeza, o Tillet, né? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e no Seção 4.